Bom, hoje eu vou te mostrar uma diferença de pronúncia entre algumas palavras que muita gente nem imagina. Vou te ensinar uma regrinha para você saber quando é uma pronúncia e quando é a outra e também as exceções. Então, vamos lá! E aí, você já entrou no nosso grupo VIP do WhatsApp? Tem um link aí na descrição do vídeo. Nesse grupo eu vou passar mais informações sobre o curso do Manual do Inglês. Em breve a gente vai abrir uma nova turma, então se você quiser participar dessa nova turma, quer saber mais detalhes de como funciona esse curso, entra aí nesse grupo e aguarda que em breve eu passo mais informações por lá. E quem tiver nesse grupo vai ter acesso a um link especial de inscrição com desconto, hein? Bom, você já deve ter visto essa palavra aqui e já deve ter visto também essa palavra aqui. Pois é, você sabia que elas têm pronúncias diferentes? Elas e várias outras que seguem um determinado padrão, que são palavras que terminam com o final ATE. Provavelmente você deve pronunciar esse final como ate, então você falaria intermediate. Isso está parcialmente certo. Eu vou te dar um exemplo de quando isso está correto, depois eu vou te mostrar quando não é assim. Então eu poderia dizer, por exemplo, The Foreign Relations Minister is going to intermediate the negotiations. The Foreign Relations Minister is going to intermediate the negotiations. Então aqui eu estou dizendo que o ministro das Relações Exteriores vai intermediar as negociações. Então quando você está usando o verbo intermediar, então a pronúncia é to intermediate. Então o final é com som de ate, mas nem sempre é assim, porque às vezes você está se referindo ao intermediário, como substantivo ou como adjetivo. Então olha só essa frase. This dialogue is too difficult for intermediate students of English. This dialogue is too difficult for intermediate students of English. Esse diálogo é difícil demais para os estudantes intermediários de inglês. Então, quando você está falando intermediário como adjetivo, você vai pronunciar intermediate. Então, esse finalzinho não é ate, é ut. Então, você tem o verbo intermediar, que é to intermediate, com som de ate. E existe o intermediário, que você vai pronunciar intermediate. Então, você é um basic, intermediate ou advanced student. Tá vendo? Então é intermediate. O legal é que isso é um padrão com algumas exceções. Então, normalmente, quando você tem o verbo que termina em ATE, você vai pronunciar como ate. Agora, se a palavra for um adjetivo ou substantivo, né, que não for um verbo, aí você vai pronunciar o final como ut. Então esse ATE vai ter o som de ut. Olha outro exemplo. Tem essa palavra e essa palavra. Essas duas palavras, né, que na verdade são a mesma, mas elas podem ser usadas como verbo ou adjetivo substantivo. Então, se você está usando o verbo estimar, fazer uma estimativa, então o verbo vai ter o som de estimate, com som de ate. Agora, se não for verbo, for o substantivo a estimativa ou o adjetivo estimado, você vai pronunciar estimate, estimate. Então, olha essa frase. It was difficult to estimate how many people were affected by the storm. It was difficult to estimate how many people were affected by the storm. Era difícil estimar, estou usando como verbo, então é estimate. Era difícil estimar quantas pessoas foram afetadas pela tempestade. Agora olha esse exemplo. I can give you a rough estimate of the number of cars on the roads. I can give you a rough estimate of the number of cars on the road. Aqui eu estou usando uma estimativa como substantivo, não um verbo. Então eu pronuncio estimate. Aqui nessa frase eu estou dizendo que eu posso te dar uma estimativa aproximada do número de carros nas estradas. É bem comum usar essa expressão, a rough estimate, quando você está dando uma estimativa que não é muito precisa. Então esse rough significa que é meio por cima, uma estimativa bem aproximada. Então o verbo é to estimate e o substantivo ou adjetivo é estimate. Também tem essa palavra e essa palavra. Quando você está se referindo ao verbo coordenar, você vai pronunciar to coordinate, to coordinate. Quando você está se referindo às coordenadas, né, as coordenadas geográficas, por exemplo, você vai pronunciar coordinate, coordinate. We need someone to coordinate the whole campaign.
We need someone to coordinate the whole campaign. Nós precisamos de alguém para coordenar toda a campanha. Então o verbo é to coordinate. Agora eu poderia dizer the GPS will give you the coordinates. The GPS will give you the coordinates. O GPS vai te dar as coordenadas. Então é coordinates. Ainda tem essa e essa. Quando for o verbo certificar, né, certificar alguém, você vai dar uma certificação para alguém que ela tem aquela habilidade, então isso é o verbo to certificate. To certificate. Agora, o certificado, né, o papel que você recebe quando você termina um curso é certificate. Certificate. Do you have a certificate for this course? Do you have a certificate for this course? Você tem um certificado para esse curso? Ó, um detalhe que a palavra certificate como substantivo também pode ser usada assim. I need your birth certificate. I need your birth certificate. Eu preciso do seu certificado de nascimento. Adivinha o que é isso? É a sua certidão de nascimento. Então a gente fala certidão, mas em inglês eles vão usar a palavra certificate. Então tem birth certificate, que é a sua certidão de nascimento. Existe também death certificate, que seria o atestado de óbito. Então fique esperto porque certificate não é só o certificado escolar. Agora, se eu for usar como verbo, eu tenho que usar o verbo to certificate. We need a welder that has been certificated to work in dangerous places. We need a welder that has been certificated to work in dangerous places. Nós precisamos de um soldador, né? Welder é o cara que faz solda, né? Que solda os metais. É welder. Então nós precisamos de um soldador que tenha sido certificado para trabalhar em lugares perigosos. Então, ele precisa ter sido treinado, ter uma certificação para fazer esse trabalho. Então, como aqui eu estou usando o verbo, ele está aí no particípio, mas é o verbo, então tem que ser certificated. Tem várias outras palavras que seguem esse padrão. Claro que nem todas são usadas como verbo, substantivo e adjetivo ao mesmo tempo. Tem palavras que são só verbos, outras são só adjetivos ou substantivos, mas elas vão seguir esse padrão. Tem algumas exceções que eu vou falar no final do vídeo, mas a grande maioria segue esse padrão. Então você vai ter verbos como to isolate, isolate, que é o verbo isolar, to appreciate, apreciar, to calculate, calcular, to compensate, compensar, to activate, ativar, to negotiate, negociar, to vaccinate, vacinar, to celebrate, comemorar, celebrar, to eliminate, eliminar, to hesitate, hesitar, e por aí vai, tem um monte de verbos que seguem esse padrão. Então, se for um verbo e terminar em ate, na maioria das vezes, você vai pronunciar com o som de ate. Agora, se você está falando de uma palavra que é um adjetivo ou substantivo com esse final, então, provavelmente ela vai ter o som de ut. Por exemplo, Senate. Senate é o Senado, né? O Senado, tanto o americano quanto o brasileiro, o Senado, onde os senadores trabalham, se chama Senate. Tá vendo? Não é Senate. Aí você vai estar falando errado. Então, como é um substantivo, você fala Senate. Mesma coisa para climate. Climate é o clima, é substantivo, então tem que ser climate e não climate. Aí vai ficar bem errado. Private, que é alguma coisa particular, privada, é private, não é private. Ah, tem um bem legal que é o UFC. Você sabe o que é o UFC? É aquele campeonato de MMA, né, de luta. E essa abreviação UFC vem de Ultimate Fighting Championship. É Ultimate. Tá? Não é ultimate, como eu já ouvi muita gente falando, é Ultimate Fighting Championship. Championship é o campeonato, fighting é de luta, e a palavra ultimate não é o último. Também o significado as pessoas confundem. Ultimate significa que é o melhor, o top das galáxias, é o mais importante. Então cuidado que esse ultimate não tem nada a ver com o último, né? Não vai ser o último, vai ter muitos ainda. Mas sempre se refere ao melhor, ao top, ao mais importante de todos. Às vezes você pode ver traduzido como final, mas é o final se referindo assim, que vai ser a melhor de todas. Então não use como final, como se você usasse o final da história, que aí não tem nada a ver, né? Aí é last. Tem também a palavra illiterate. Illiterate.
que significa analfabeto, illiterate. Tem adequate, adequate, que é adequado, delicate, delicate, delicado, doctorate, doctorate, que é o doutorado, considerate, considerate, que é atencioso, gentil. Agora, tem duas exceções que vale a pena mencionar, mas antes, não esquece de deixar seu like aí, é muito importante pra gente. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito, já se inscreve aí, só clicar no botãozinho inscrever-se e clicar lá no sininho também. Bom, as duas exceções são as seguintes. A primeira é concentrate. Eles sempre falam concentrate, com o som de ate, seja verbo ou adjetivo, porque você pode usar essa palavra como se concentrar ou concentrar alguma coisa, então é to concentrate. Mas o concentrado, né, você às vezes vai comprar um suco e tá lá, concentrate. É um suco concentrado. Então eles também vão pronunciar concentrate, mesmo não sendo a forma verbal, né, sendo usado como adjetivo. Então essa é uma exceção comum que eu conheço. E tem também aquela empresa aérea que vocês já devem ter visto, que é a Emirates. Emirates. Bom, Emirates tem as duas pronúncias possíveis, porque geralmente os americanos vão falar Emirates, com o som de A. E os britânicos vão falar com o som de A, Emirates. Emirates. Então, no final das contas, tanto faz, né? Mas no inglês americano você vai ouvir com mais frequência Emirates. E lembrando que o nome do país também vale a mesma coisa, né? Porque Emirates vem do país The United Arab Emirates, os Emirados Árabes Unidos. Beleza? Depois me diz aí se você já sabia dessa diferença de pronúncia ou se foi novidade para você. E não deixe de visitar o nosso outro canal. Pois é, eu tenho um outro canal que eu faço com os meus filhos que não tem nada a ver com inglês. É um canal de ciências e de experiências. Então, se você gosta do assunto, você pode dar uma olhadinha lá. Eu vou deixar aqui, né, um vídeo aí de uma das experiências que a gente fez. E se você for lá, não esquece de se inscrever também. E a gente se vê na próxima. See you next time.